dia. Antes de começar a mensagem, vamos orar. Deus Pai, eu peço que Cristo habite pela nossa fé nos nossos corações e que estejamos bem arregados e alicerçados no amor, para que poderemos compreender como, com todos os crentes, a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Amém. Que sejamos capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que Ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Tu, Deus, enche-nos com toda a sua plenitude. Demos louvores a Ti, Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar mais, muito mais, do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 7, versículo 12. E vamos descobrir como viver Mateus 7, versículo 12. Veja comigo, por favor, na carta de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Façam aos outros tudo aquilo que desejariam que eles vos fizessem. Aqui está o essencial da lei e do ensino dos profetas. As palavras de Jesus que acabamos de ler são fáceis de ler, mas vivê-las é outra coisa. Faça aos outros tudo aquilo que desejarias que te fizessem. Não é fácil implementar este estilo de vida que algumas pessoas chamam a regra de ouro. Se fizeres uma pesquisa no Google, a regra de ouro, vais encontrar a ideia falsa de que Jesus não era a única pessoa, nem foi a primeira pessoa a dizer: façam aos outros tudo aquilo que desejariam que eles vos fizessem. Mas a verdade é que ninguém falou o que Jesus falou. No budismo, fala assim: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não faceis aos outros aquilo que não queres que vos façam. No hinduísmo, é escrito assim: este é a suma do dever. Não faças aos demais aquilo que, se a ti foi feito, te causará dor. Repara bem. A diferença entre os ensinos religiosos citados e as palavras de Jesus. As religiões dizem para não fazer o mal, e isto é uma coisa básica. Não fazer mal àquela que não o merece é óbvio. Mas Jesus elevou a ideia, dizendo: faça bem às pessoas, independentemente do seu mérito. É uma coisa não tratar mal
alguém que não merece ser maltratado, mas fazer bem àquele de quem eu não gosto, amar aquele que eu não gosto, respeita o não respeitável, ser amável aos não amáveis, ajudar os que não merecem. Isto vai além da capacidade dos seres humanos. Precisamos de uma intervenção de Deus para fazer bem às pessoas, todas as pessoas, independentemente do seu mérito. E Jesus não estava a falar acerca de karma. Aquelas palavras que eu li em Mateus 7, versículo 12, Jesus não está a falar acerca de karma. É comum ouvir alguém dizer: faça o bem para que o bem retorne para ti. Ou é comum ouvir pessoas comentarem sobre uma pessoa má que finalmente passa por dificuldades e a dizer que o karma deu-lhe o que merecia. Mau karma, karma ruim. Jesus não estava a falar sobre a ideia falsa de karma. Jesus queria que os seus seguidores fizessem às pessoas o que desejariam que lhes fizessem, independentemente do seu mérito. Também Jesus não estava a ensinar moralidade. Jesus não disse: quando fizer aos outros coisas boas, isso é tornar boa pessoa. O objetivo não é ser boa pessoa ou moral. Podes pensar, mas ter uma moralidade boa não é mau. Está certo. Mas quando pensamos que o alvo dos ensinamentos bíblicos, ou que o alvo de Jesus era levantar um grupo de pessoas com uma boa moralidade, tornamos a morte de Jesus inútil. Por que digo inútil? Seguir uma moralidade é relativamente fácil. A moralidade é subjetiva ao capricho, à vontade, aos desejos e ao bel prazer da cultura do dia. Na história humana, quantas guerras foram justificadas baseado-se no argumento de moralidade? Na história humana, quantos povos foram escravizados e oprimidos com uma justificação moral? Quantos genocídios foram justificados pela moralidade de cultura que cometeu tal atrocidade? Moralidade é uma coisa, ou seja, moralidade são ideias transitórias e temporárias que mudam geração em geração e de cultura para cultura. Jesus não estava a falar sobre a ideia popular de karma, nem da ideia popular de ser uma boa pessoa ou uma pessoa moral. Para perceber melhor o que Jesus estava a ensinar, vamos para Tiago. Abrem as vossas Bíblias, carta de Tiago no Novo Testamento, capítulo 1.
Tiago, capítulo 1, versículo 27. Podemos ver raciocínio similar ou a mesma ideia que Jesus falou aqui em Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os e as nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Outra versão fala assim: a verdade e religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. É importante perceber o que a Bíblia está e não está a ensinar. A Bíblia está a ensinar que temos de nos envolver com pessoas e situações que necessitam de Deus. Neste texto não encontramos a ideia do karma nem de moralidade pessoal. Tiago disse: ajuda pessoas e não te deixes influenciar pela corrupção do mundo. Tiago não escreveu: visita pessoas simpáticas e que merecem ajuda. Ele não disse: ajuda somente as pessoas religiosas. Tiago não escreveu: não podem estar no mundo e não podem estar com os não crentes. Infelizmente, muitas vezes, pessoas que não conhecem bem Deus têm essas ideias. Jesus enfrentou esta ideia de que um religioso não pode estar com pessoas que estão longe de Deus. Veja comigo Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Evangelho Marcos capítulo 2. Vou começar a ler em versículo 13. Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesus foi de novo para a margem do lago de Galileia. O povo foi lá procurá-lo e ele pôs-se a ensinar. 14. De caminho viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança de impostos, e disse-lhe: segue. Levi levantou-se e foi com ele. Mais tarde, em casa de Levi, Jesus e os seus discípulos sentaram-se à mesa com cobradores de impostos e outra gente pecadora, que eram muitos e acompanhavam Jesus. Que eram muitos. Versículo 16. Mas alguns doutores da lei, religiosos, estou a ajudar-nos a perceber aqui, versículo 16, mas alguns doutores da lei, do grupo de fariseus, ao verem que ele, Jesus, comia com aquela gente e com cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: como pode ele comer com pecadores e cobradores de impostos? Jesus, versículo 17. Jesus, ao ouvir aquilo, respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Ora, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O cristão tem de estar no mundo entre as pessoas que são repugnantes para os que se julgam melhores ou mais santos que os outros. Tiago não elogiou religião, ele estava a dizer que o verdadeiro cristão tem de estar envolvido com a sua comunidade, ajudando as pessoas carenciadas. No tempo de Tiago, órfãos e viúvas eram carenciados e ficavam à beira da sociedade. Eram um peso. Religião falsa cria pessoas que se separam da sociedade imunda para não se tornarem impuras. Religião falsa tem um Deus falso cujo alvo é ser moral. Ser uma boa pessoa. Não sujar a sua moralidade com pessoas repugnantes. Deus está a dizer: corre para os perdidos, os repugnantes, e para as pessoas que não são aceitas, pessoas que estão longe de mim. O mesmo raciocínio que já lemos em Mateus e Tiago, podemos ser encontrada em Miqueias. Miqueias, certo Miqueias? Sim. Vocês estão ali mesmo, eu não sei se estão a dormir e as pessoas em casa não possam ver, então, Miqueias, capítulo 6, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O profeta Miqueias falou contra o povo de Deus que não estava a honrar o Senhor. Miqueias explicou o que é o verdadeiro arrependimento. Veja comigo Miqueias 6, 8. Homem, o Senhor já te revelou o que estava bem. O que Ele exige de ti é que pratiques a justiça e sejas fiel e leal e que obedeces humildemente a Deus. Outra versão. O Senhor já te declarou, ó homem, o que é certo. O que Ele pretende de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente perante Ele. Mais uma vez, não estamos a ver ensinamento sobre karma ou moralidade pessoal. A palavra hebraica traduzida justiça é misfat. Tem um significado mais profundo do que a nossa palavra justiça. Significa mais do que praticar justiça. Significa mais do que fazer o que é justo. A palavra hebraica aqui inclui estas duas ideias e também reflete as nossas palavras recto, justificado, correto e íntegro. Ainda assim, não estamos a captar a complexidade da palavra hebraica traduzida justiça. Justiça e o que é justo pode ser diferente para os seres humanos, mas
aos olhos de Deus. Justiça e o que é justo é quase a mesma coisa. Nós, que somos cristãos, temos de fazer o que é justo segundo os ensinamentos de Deus, não aos olhos dos seres humanos. Vou dar um exemplo. Cá, em Portugal, não há pena de morte. Mas, uma pergunta. Qual é a pena máxima ou sentença de prisão máxima que alguém pode receber? 25 anos. 25 anos. É máximo. Todos os países, é uma pergunta, todos os países são como Portugal? Têm a mesma lei? Mesma justiça? Não. Cá, a violação da lei pode merecer uma pena de prisão igual a 25 anos. Mas, em outro país, o mesmo crime ou violação da lei pode merecer a pena de morte. Justiça e o que é justo pode ser diferente para os seres humanos. Mas para Deus é a mesma coisa. Temos de basear a nossa percepção e compreensão do que é justo e justiça na pessoa de Deus. Todos nós já violamos a lei dos homens e também as de Deus. Agora alguém pode pensar, eu? Violar a lei dos homens? Não, olha. Ontem, antes de ontem, estava no A5. E sabe, tem aquelas placas, aquelas coisas que têm o número 120. Eu não percebo isso, porque meu carro está a mostrar que eu estava andando com velocidade de 145. Mas eu nunca quebro a lei, viola a lei, nunca. Olha, todos nós, de uma maneira ou outra, nós, toda a humanidade, já violamos a lei dos homens e também as de Deus. A violação da lei chama-se pecado. Toda a humanidade está no mesmo lugar, com o mesmo problema. Pecado. Mas uma pergunta. Segundo a Bíblia, qual é o preço do pecado? Ou seja, a pena de pecado? Morte. Quem pagou esse preço por nós? Jesus. Ele fez isto independentemente do nosso mérito, porque não merecemos. Para concluir, quero fazer uma pergunta. Se quiser basear a sua vida na ideia grotesca e cruel de karma ou uma moralidade que é diferente geração em geração, nunca vai perceber a graça e misericórdia de Deus bíblico. Então, uma pergunta. Por que encontramos a mesma ideia sobre como o povo de Deus deve portar-se em Miqueias, o Antigo Testamento, Miqueias, Antigo Testamento, e no Novo Testamento, nas palavras de Jesus e na carta de Tiago? Por que encontramos a mesma ideia? Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque é como Deus nos trata. Temos de ter a mesma atitude ou os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Ele
que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Paulo escreveu em Filipenses. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte na cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está em cima de tudo, em cima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Precisamos de uma intervenção de Deus para fazer bem às pessoas, todas as pessoas, independentemente do seu mérito, e a intervenção foi na cruz. Deus quer que nós pratiquemos justiça, que nós façamos o que é justo, porque é o que Jesus fez por nós. Deus quer que andemos humildemente com Ele. E foi isso que Jesus fez e mostrou-nos. Deus quer que cuidemos dos vulneráveis e os que vivem à margem da sociedade, porque é o que Jesus fez por nós. Quando estávamos perdidos na escuridão de pecado, longe de Deus, é o que Jesus fez por nós. E o povo de Deus, os cristãos, têm de tratar todas as pessoas como gostaria de ser tratado, independentemente do seu mérito, porque Jesus fez isto a nós. Eu quero encorajar e desafiar cada pessoa a levar a sério os textos que estudamos hoje. Antes de ir para a cama, reflete e pense sobre as pessoas que estão ao seu alcance. Quem precisa de ouvir uma palavra encorajadora? Quem está excluído, está à beira de sociedade, afastada de sociedade, que precisa um amigo? Quem precisa ajuda para lutar contra injustiças? Quem feriu o teu coração e precisa de ser perdoado? Quem precisa de conhecer Jesus? Pensa sobre estas pessoas, ore sobre elas e faz o que Deus quer que tu faças. Amém. Mas se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não recebeu a graça e a misericórdia, ainda não aceitou a obra que Jesus fez na cruz, não vai para a cama hoje sem de receber Jesus como seu Salvador. Amém. Sem de dizer: Deus, perdoa-me. Eu acredito e aceito Jesus. Receba o que Ele fez. Nós estamos aqui para ajudar qualquer pessoa que quer fazer isso, qualquer pessoa que quer passar pelas águas de batismo e começar a caminhar com Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado que nós temos uma esperança que é real, uma esperança que não é cruel. Obrigado que tu dás-nos, tu sempre estás pronto para nos dar tudo o que precisamos
para amar as pessoas não amáveis, para respeitar pessoas não respeitáveis. Ajuda-nos a mostrar Jesus para cada pessoa que está ao nosso redor. Transforma-nos para que pessoas vão ver Jesus trabalhando nas nossas vidas, em vez de uma pessoa qualquer. Ajuda cada pessoa a ver Jesus nas nossas vidas. E no nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que todos tenham uma boa semana. Amém.